Queridos, o texto que iremos compartilhar neste momento está em Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. Fala sobre um jovem, um jovem mais novo e um jovem, o outro mais velho, filho pródigo. Esse texto muitos já devem conhecer. É um texto que fala sobre decisões a tomar. Às vezes tomamos decisões em nossas vidas que são decisões que muitas vezes nos arrependemos da decisão que tomamos. Como, por exemplo, um jovem, um homem, chamo sou eu, que numa certa feita tomou uma decisão totalmente errada. Decidi escolher, preferir as drogas, as bebidas, álcool, do que a própria família. Uma vida essa que, quando veio por mim, já havia passado 5 anos de ter tomado essa decisão. Então que esse texto ele tem muito a ver com a minha história. Eles falam assim: um homem tinha 2 filhos. Uma jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio naquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se como um dos homens daquela região, que mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Não se fala, queridos, ninguém lhe dava nada. Este homem tomou uma decisão de pegar a herança que era cabível a ele. Este homem, certamente, ele não tinha noção do que era uma herança, porque não foi ele que tinha trabalhado para adquirir aquela herança. Todos aqueles bens, seu pai havia trabalhado, seu pai havia ganho tudo aquilo que ele gastou. Certamente ele só gastou aquilo daquela forma porque ele não entendeu qual o valor que tinha aquela herança. Não foi ele que se desgastou, que trabalhou, que teve que acordar muitas vezes muito cedo para ir trabalhar. Ele não esperou a hora certa de tomar de conta daquela herança. Não estava preparado. E às vezes, por não estarmos preparados em situações em nossas vidas, tomamos decisões erradas. Decisões essas que certamente só levam ao fundo do poço. Fundo do poço esse que, quando se chega, e ainda se cava mais um pouco. Às vezes as pessoas olham para aquela determinada situação, daquele homem está no fundo do poço. As pessoas veem isso, mas a própria pessoa ainda não se dá conta de que está no fundo do poço. Ela está ali, mas não se deu conta de que está naquele lugar, seja, de que está no fundo do poço. Para ela, aquela situação é boa. Ela, vamos ver daqui a pouco, quando fala no texto, mais adiante, ele fala que, mas, queridos, caindo em si, vamos falar sobre isso, caindo em si. Ele não caiu em si. Você está no fundo do poço, mas ainda não caiu em si próprio. Ainda não se deu conta de que está no fundo do poço. Ainda não se deu conta que há uma vida em abundância fora daquele lugar. Come. Certamente
quer comer as migalhas, as bolotas que os porcos comiam. Porque foi essa situação que eu passei. Querendo comer essas bolotas, eu ia comer no lixo. Porque ninguém me dava nada. Que olhavam para mim e viam a situação que eu vivia na rua, mendigando. Você precisa trabalhar, eles diziam. Você precisa ganhar o seu próprio dinheiro para adquirir o seu sustento. Às vezes eles diziam, você é muito novo. Vai trabalhar, aqui não tem nada para você. Quantas situações eu passei na minha vida, pessoas me falando isso, não me davam nada. Eu diretamente no lixo, pegava no lixo para comer, para me sustentar. Porque eu estava numa escravidão, ou seja, eu era escravo de uma vida, de uma decisão que eu mesmo tomei. A palavra de Deus nos fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é essa que já foi conhecida, graças ao Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por isso. Muito bom poder compartilhar com os irmãos um pouco dessa história verídica que eu mesmo passei. E eu sou quem viveu por essa situação. Continuando aí no texto, então, ou seja, foi então pregar-se mais adiante, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome, vou me ir embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Querido, caindo em si. Um dia estava eu embaixo de uma ponte chamada Ponte do Trânsito. Essa ponte fica no Amazonas, debaixo de uma cidade chamada Manaus. Então eu estava ali, novamente vendo droga. Eu tinha acabado de perder um emprego num barco, numa embarcação, que fazia a linha entre Manaus e Poaí. Ele já havia me dado várias oportunidades de trabalho. Daquela ocasião, ele disse-me que, observando você bebeu aqui no barco, você bagunçou aquilo. E o que você quer da vida? Então eu disse para aquele homem, eu quero uma nova oportunidade. E dá uma nova oportunidade, isso, então tá bom, você quer assim, você está arrependido. Então você vai ter uma nova oportunidade, mas eu te falo uma coisa. Se isso acontecer novamente, eu não vou nem começar com você, se eu tiver muito dispensar. E tive a nova oportunidade. Mas aquela situação, ela se repetiu novamente. Eu tentei caminhar. Disso eu tirei uma grande lição que caminhar sozinho não vale a pena. Caminhar sozinho não se chega em lugar nenhum. Isaías fala que se a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, se o dedo surge para que não possa ouvir. Eu já entendo que as mãos do Senhor estavam encolhidas para mim naquele momento, mas eu não entendia. Então eu estava, como eu estava dizendo, eu estava debaixo daquela ponte. Tinha olhado os carros no centro de Manaus quando eu comecei a pegar algumas moedas, tirava o carro, saía, me dava uma moeda, duas, R$1, dois. Então eu juntei R$10 e já fui logo num lugar chamado
Filha da panela, pegar logo a droga. Fica a mais ou menos cerca de 3 a 4 quilômetros de distância daquele lugar. Fui embora de perto, aí a droga, cheguei embaixo daquela ponte, convidei o cão, começou a usar a droga, usei, acabou a droga, voltei, falei novamente os carros lá. E certamente acabou. E juntei mais 10 reais, voltei novamente naquele lugar, peguei na droga. Quando cheguei embaixo daquela ponte, comecei a usar droga. E é então que caí em si. Eu caí ali e disse: Senhor, estou usando essa droga aqui, mas eu não quero usar essa droga. Mas eu não tenho forças para dizer que não. Mas eu não tenho forças, coragem para sair dessa situação. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. E eu saí daquele lugar muito triste. E aí, a partir daquele momento, eu me lembro de muita coisa lá. Só lembro que naquele mesmo momento, pouco tempo depois, alguém estava naquele centro evangelizando e essa pessoa e alguns outros viviam uma situação que eu estava. Eu tinha, certamente, pelo que ele me falou, eu tinha afrontado alguns irmãos para que eles tirassem a minha própria vida, para que o medo se passe na própria vida. Eu estava sentado ali chorando muito, clamando, e o Senhor me chegou lá e disse: o que você tem? Eu disse para ele que a vida tinha se acabado, eu não tinha medo de mostrar nada. Mas que eu tinha um filho, precisava mostrar algo para o meu filho, algo que eu pudesse tirar do outro jeito. Ou seja, um bom testemunho. E o homem ali, ele viu a situação que qual encontrava, ele perguntou se eu não queria uma oportunidade. Oportunidade de mudar de vida, uma oportunidade de sair daquele lugar. Então eu disse para ele que tinha um lugar, ele disse que tinha um lugar que era um lugar evangélico. Eu disse que eu não acreditava em Deus. Deus para mim não existia, porque eu estava naquela situação. Se como Lázaro estava enfermo, pela minha enfermidade não era para a morte. Como tantas vezes eu tinha tentado contra a minha própria vida, não havia conseguido nada. Uma dessas vezes eu joguei embaixo de um carro, pegou. Da corneta estava uma ambulância na parede. E o acidente foi bastante feio, que foi uma das costelas, 2 costelas fraturadas, uma perfuração do pulmão e uma das vértebras da coluna achatada, malhada. O livramento que o Senhor proporcionou naquele momento. Então, eu disse para aquele homem que eu gostaria sim de uma oportunidade, porque eu já tinha tentado contra a minha própria vida várias vezes. Ele disse que havia um lugar, e esse lugar estava longe, e se eu quisesse nele, ele iria me ajudar. Foi como ele disse para mim, que esse lugar chamado Missão Vida, que ficava aqui em Goiás. Então que eles se reuniram com a igreja, Deus admira, muito admira, eu não trago recursos, comparo uma passagem de ônibus.
Não foi tão rápido assim não, quase uma semana, cerca de 6 dias. Eu me encontrava numa quinta, numa quarta-feira da semana, estava viajando para cá, para Goiás. Graças a Deus, oportunidade essa que caiu em si, caiu em mim, e aproveitei a oportunidade de estar em um lugar aconchegante. Cheguei na Missão Vida, em Goiás, dia 21 de julho de 2011. Graças ao Senhor, no mesmo dia eu me converti, no mesmo dia eu confessei os exercícios como o único ser Salvador da minha alma. Eu confessei. A partir daquele momento foi uma reviravolta. É então que os irmãos da Missão Vida me acolheram. Em primeiro lugar, eu comecei a tomar banho. Em primeiro lugar, eu comecei a escovar os dentes, cortar o cabelo regularmente, a ter uma refeição digna, não ia mais no lixo pegar o alimento. Alimento que tinha, aconchegante, um lugar bem amplo, ali em Anápolis, Piara de Anápolis. Missão Vida oferece 7 meses de regime internado, 2 meses em uma viagem essa que foi aqui em Anápolis, 2 meses, e mais 5 meses na fazenda em Pocalzinho. Todo o meu tempo naquele lugar. Eu fui convidado pelo Francisco Alexandre, diretor daquela viagem, de participar do Substituir e Palavra de Vida. E a Missão Vida oferece pelo Ministério Substituir e Palavra de Vida, que prepara homens e mulheres com o chamado da obra. Então, que eu concluí esses 2 períodos do Instituto Bíblico e durante esse período. Hoje eu sou um obreiro aqui da Missão Vida, graças ao Senhor pela oportunidade. Oportunidade que elas acontecem todos os dias aqui nesse lugar. Só que me proporcionaram oportunidades tremendas nesse lugar. Louvo a Deus por este lugar. Louvo a Deus pela vida de cada um que tem me ajudado nesse lugar. Lá em Deus fala que no mundo 3 aflições. Quando se fala em aflição, se fala de dificuldade, se fala de tristeza, se fala de choro. Eu passei por várias situações nesse sentido. Mas ele fala também que esteja com ânimo no possível. Tomarmos posse da vitória, também, é isso que basta em nossas vidas. Tomar posse da salvação pela graça de ser salvos, mediante a fé no nome de glória de Deus. Quero agradecer aos irmãos que deram ouvidos para este testemunho. Meus queridos, eu sou funcionário da Missão de Deus. Graças ao Senhor, como eu quero louvar o Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço pela oportunidade. Eu agradeço pelo Senhor Jesus Cristo a todos. Obrigado. Graças a Deus. Eu vou falar